Voltando para reforma tributária, não que esse assunto aí que tu falou não seja importante, eu gosto, é legal. Não, mas eu desenvolvi bem, podemos voltar. Pode. Tá. Você falou que tinha alguns pontos ali que primeiro, antes de ir pros pontos que você... Eu tava falando do cashback. Você tava falando do cashback. Mas, você explicou mais ou menos aí como é que o IVA vai funcionar. Ele vai funcionar sobre o valor que eu agreguei em cima do produto. Isso. Né? E aí tem também aquela história lá de que teremos um dos maiores IVAs do mundo. É o que eu disse, a gente já paga um dos maiores tributos sobre o consumo, a gente só vai saber disso. Sim, e a partir do momento que a gente sabe... Primeiro, não tem uma chance disso diminuir. De diminuir o quê? A alíquota? Não, a gente vai pagar exatamente a mesma coisa que a gente paga hoje. Então, na vida prática Porque o governo, assim, o governo também... a gente conseguiu impedir que ele aumentasse imposto, mas a gente também não conseguiu impor que ele cortasse gasto para diminuir imposto, né? Então vai continuar a mesma coisa. Tá. A carga tributária continua a mesma. Tá. Só que uniformiza, né? Então, por exemplo, qual é um dos aspectos que causa confusão tributária, né? Por exemplo, ICMS. O livro de ICMS, né, categorias de produtos e quanto é cobrado de cada produto, por exemplo, do estado do Goiás, tem 1000 páginas. De um estado. De um tributo. Por quê? Duas polêmicas muito famosas, que o Marcos Lisboa, que é uma das minhas principais inspirações, professor do INSPER, genial, utiliza e que eu gosto muito de usar também. A diferença entre bombom e wafer. Por que mudou a embalagem do sonho de valsa? Pra ele sair da categoria de bombom pra wafer. Pra pagar menos tributo. Uhum. Olha que bizarro. Trocou a embalagem, é o mesmo produto. Exatamente a mesma coisa. Mas eu troquei a embalagem e virou wafer. Então eu pago menos imposto. Aí você vai discutir na receita. Olha as discussões que chegam no judiciário e que a gente tá gastando dinheiro com isso. Tem um imposto pra sapato, tem imposto pra chinelo. Puto, Crocs é o quê? E aí fica a receita brigando com o contribuinte e vai pro judiciário. E isso vira uma grande discussão. E o cara não tá preocupado em produzir. Ele tá preocupado em, se eu colocar um furo a mais aqui, eu enquadro como chinelo. Esse tipo de discussão que a gente quer pro nosso sistema produtivo. E isso é socialismo, desculpa. Isso é a burocracia da União Soviética. É escroto mesmo. E aí a gente meio que queima esse livro. Queimou. Todo mundo vai pagar a mesma coisa. E aí tem as alíquotas diferenciadas, que são as exceções. Saúde, educação, transporte. Saúde e educação, 60% de redução na alíquota. Transporte, de 60% a 100%. Medicamentos. Cesta básica, 100% de isenção. O que tu acha dessa parada aí de deletar o imposto da cesta básica? Eu acho que um programa mais eficiente... Eu não acho ruim, mas eu acho que seria mais eficiente. O que os estudos mostram é que é mais eficiente manter a tributação e dar o dinheiro pro mais pobre do que você tirar a tributação. Porque quando você tira a tributação, você tá tirando o mais rico também. E essa é a evidência científica que a gente tem. Que um programa social mais eficiente é de que isso... eu tô falando evidência científica por quê? Porque tem estudo disso. Eu não tô só fazendo uma conexão lógica. Tem dado empírico disso. Tá, bom, eu só tô fazendo a conexão lógica. Mas que é lógico, é intuitivo. Né? Que vale mais a pena você dar o dinheiro pro mais pobre, mantém a neutralidade tributária, dá o dinheiro pro mais pobre. Inclusive o exemplo que eu uso sempre... Mesmo porque também entra numa confusão, né, de isenção de cesta básica, do que entra e do que não entra na cesta básica. Né? Então tem a discussão, a coisa que o Ciro vive falando, queijo brie tá na cesta básica. O pobre tá comprando queijo brie pra ter isenção? Não, entendeu? Não tem coisa que não tem. Tem estado, acho que, salvo engano, o relator, o deputado Aguinaldo... Porque queijo brie é gostoso pra caralho. Ele citou... Com a geleinha de damasco. Bom pra caralho. Quer desenvolver mais? Não. Só que é gostoso o sentimento das suas papilas gustativas sobre o queijo brie? Adoro queijo brie, cara. Mas sabe qual é o queijo favorito da minha esposa? Queijo grana. Queijo grana? Eu não entendo de queijo. Não, é só pelo nome. Mas vai lá, continua aí. Você quis fazer uma piada que sua mulher gosta de grana? Entendi. Tá. Você tava falando, vai, sobre cesta básica. Não, sobre cesta básica. Entra o queijo brie. Aí o relator falou que tem estado que coloca capacete. Que isso? Na cesta básica. Isso é o que vai na cesta básica, uma decisão estadual? Isso. Hoje é.
Não é o que vai, é o que é considerado cesta básica. Não é como se o Estado entregasse uma cesta básica com Sim, tudo sim. que ele considera cesta básica. Eu entendo. É isso. Caralho, bizarreira do caralho. E aí, uniformaliza isso aí também? Não, a cesta básica fica com isenção. Em Tá. vez de ser uniforme, ela não paga nada. Tá, mas o que eu quero dizer é, todo mundo vai saber o que que é o que que tem na cesta básica? Sim, vai ser cesta básica nacional, não vai mais ser estadual. Tá. Bom, eu gosto mais da ideia de dar o dinheiro mesmo, porque ela faz muito mais sentido. Um exemplo que eu uso quando a gente vai falar sobre imposto sobre consumo é, cara, eu comprar essa água aqui e o maluco que não tem casa, tá lá embaixo do viaduto comprar essa água aqui, a gente vai pagar a mesma merda. Tá ligado? Sim. Então é foda, porque não é justo, simplesmente, né? Então, eu gosto da ideia de dar o dinheiro. Eu sempre gosto da ideia de uma renda básica universal. Que é uma ideia liberal. É uma ideia de esquerdista, cara. Não, sei pelo que não, tô contrário. te zoando, Pelo tô te contrário, zoando. uma ideia liberal. E assim, daí a entrar nessa baboseira de só porque é do governo ser contra. Por exemplo, a medida provisória do Bolsa Família. Eu votei a favor, os deputados bolsonaristas também votaram a favor, mesmo sendo do Lula. Porque aí eu acho que eles pensaram, pô, se eu votar contra o Pega mal, né? Votar contra o Bolsa Família, contra a reforma tributária até dá pra inventar uma historinha aqui. Agora, contra o Bolsa Família é foda. Pega mal. E aí, quais foram E outro ponto, né? Vai beneficiar o Lula, que é aquele negócio que a gente ia falar do prazo, né? Começa a entrar em vigor a fase de teste em 2029, ou seja, o Lula não vai pegar nada de benefício dessa reforma tributária. Ele pode ser reeleito, que ele não pode vai. ser reeleito, que não vai afetar em nada. E mais, o cara que assumir em 29 vai ter alíquota de 1% do que é a alíquota teste. Depois tem 10 anos de fase de transição, como toda reforma tem uma fase de transição. Né? Então, tá ajudando o governo, né? Não, cara. É uma reforma boa pro país, que vai ser implementada a longo prazo, que o atual governo não vai arrecadar um centavo a mais. E é isso. E você tá falando que começa a fase de teste em 29. Isso. Isso se tramitar rápido agora também, né? Porque Terminar esse ano, que é a expectativa. é a expectativa. É a expectativa. Tá, o que tinha ali que mais te incomodava no texto? Não, o que mais cara? me incomodava é a possibilidade de aumento de carga. A possibilidade de ter que pagar mais imposto. Eu falei, pô, eu não, se tivesse a possibilidade de aumento de carga, eu votava não. Se tivesse a possibilidade de aumentar imposto, eu votava não. Entendi. Aí tinha esse negócio que a gente conseguiu retirar, que é o cashback, que é? O cashback o pobre vai lá no supermercado, faz suas compras, paga imposto como todo mundo, só que ele tá lá no cadastro único, que é o cadastro das pessoas que recebem benefícios sociais. Ele vai receber uma parte, ele não vai pagar imposto, ele vai receber a parte do imposto do produto que ele comprou de volta pra ele, isso é o cashback, né? E esse cashback vai ser com base, claro, né, na ideia original, na renda, porque é óbvio, né? Se o cara é mais pobre, ele não tem poder de compra, vamos devolver o poder de compra dele devolvendo o imposto que ele pagou na compra. Né? É a ideia de cashback que existe no mundo desenvolvido. Só que aí, pra lacrar, né, colocaram, considerando critérios de classe, de raça e de gênero. Aí primeiro porque assim, não é eu enquanto liberal não é justo eu discriminar o quanto eu vou aumentar o poder de compra de uma pessoa com base na sua raça ou com base no seu gênero. Eu não acho justo isso como liberal, ideologicamente falando. Mas mesmo ignorando a ideologia liberal, isso é inexequível. Que isso? Não dá pra executar. Tá. Tipo, como eu vou, como vai se dar esse cálculo na prática, sabe? Eu sou uma mulher, eu sou negra, e eu tô nessa faixa de renda aqui maior do que esse cara desse branco que tá numa faixa de renda menor. Que eu vou ter mais cashback do que o cara branco, mais pobre que eu? Entendeu? Não faz nenhum sentido mesmo. Bizarro Parece isso. Bizarro. Mas vamos lá. E aí a gente conseguiu tirar. Esse pedacinho aí, vamos dizer que uma pessoa trans que ela precisa também ter uma renda limite, né? Ela vai, para ela participaria desse cashback se ela tivesse no cadastro único lá recebendo benefícios sociais, né? Isso. Tá. Então, de certa forma, aí já teria um freio pra a pessoa trans que é rica não recebe essa porra. Não. Tá. Mas, bom, eu entendo de onde vem
e sou contra também. Não faz muito sentido, não. Aí agora a reforma tributária volta pro Senado. Vai pro Senado. Não volta, né? Vai. Vai pro Senado. Vai pro Senado. O que você acha que acontece lá? Cara, pelo que eu tenho ouvido, acho que a tendência deles é diminuir a quantidade de exceções, diminuir a quantidade de alíquotas diferenciadas, né? E aí deixar o imposto geral mais baixo para todos. O que você quer dizer? Quais são esses produtos? Quais são esses serviços? O que é a alíquota diferenciada? Por exemplo, uma coisa que eu sou absolutamente contrário, que vai ter alíquota diferenciada, mas que era bom pra você. Jornalismo e audiovisual, produção audiovisual. 60% menos de imposto. Tá. Por quê? Lobby da imprensa. E isso eu sou absolutamente contrário. Por quê? Eu entendo saúde, educação, transporte. Beleza, eu acho compreensível. Agora, produção audiovisual... E veja, o MBL vive de produção audiovisual também. A produção audiovisual e jornalismo, por que vai ter alíquota diferenciada? Sou absolutamente contrário. E pelo que tem se ventilado, vão cortar essas gorduras, por assim dizer. Essas coisas que entraram por lobbies. Então, isso eu acho, isso eu sou favorável. Porque aí diminui a alíquota geral. Porque a alíquota de referência é 25%. E ela já leva em consideração todas essas alíquotas reduzidas aí? Não. A alíquota de referência é 25%, desconsiderando ainda, sei lá, 4, 5 exceções. Então, o cálculo que fazem hoje é que ficaria ali entre 26 a 28%. Tá. Se tirarem essas coisas extras, aí ficaria 25%. Entendi. Entendeu? Cara. Não sei nem se eu vou estar fazendo isso aqui daqui a 20 anos, pô. Entendi, só tá pensando no seu. Não, pior que não. Na verdade, não. É o contrário. Eu consigo entender... Cara, é porque assim, pra mim é um pouco mais complicado que pra você entender tudo isso, né? Afinal, é meio que a tua vida, entender essa parada aí. Mas, eu também não sou muito a favor desse tipo... Eu não gosto de chegar e ter algum benefício que me dá uma vantagem competitiva sobre outras pessoas Injusto. só porque eu tô numa posição X, entendeu? Óbvio. Acho zoado pra caralho isso daí, em qualquer aspecto, ou, sei lá, qualquer esfera da vida. Acho zoado essa porra. Tá. E aí, é mais ou menos isso que você acha que os senadores vão mexer pelas conversas que você tá tendo? Sim, sim. Então não é muita coisa. Não Aí não quando- deve ter muitas grandes alterações, não. E aí volta pra vocês. Aí volta pra Câmara. Aí a Câmara decide se mantém aquilo que saiu da Câmara ou se aceita aquilo que veio do Senado. Tá. E aí é uma discussão que... É rápida, é sim ou não. Pois é sim ou não? E As se der mudanças não? do E se der Senado. não? Só pra eu saber. Não, se der não, prevalece o texto da Câmara. Fica o texto da Câmara. E é promulgada a emenda à Constituição, né? Que não Tá. precisa ser sancionada pelo presidente. A emenda à Constituição é promulgada direto pelo Congresso. Tá. E tá, aí você tá satisfeito com essa reforma tributária? Cara, eu acho que é infinitamente melhor do que o cenário que a gente tem hoje.